E aí, galerinha, estamos de volta para mais uma aula remota. Hoje é a nossa 19ª aula remota, né? Dia 29 de 5 de 2020, aula remota de História. Vamos iniciar nossa aula fazendo a correção da página 18 no livro 2, onde a primeira questão era para você explicar o que é uma rota comercial. E aí cada um me deu um jeito, com suas palavras, né, de falar um conceito. Então, um dos conceitos sobre rota comercial é que ele é o caminho que liga o lugar onde uma coisa é produzida ao local onde essa coisa é comprada e consumida. Dessa forma, as rotas comerciais fazem a conexão com as áreas de produção e com as áreas de consumo de diferentes mercadorias. Na segunda questão, era para você pintar com lápis de cor as expressões que indicam alguns fatores da criação e existência de uma rota comercial. E aí, 3 são as respostas certas, né? Quais são? Ganhos e perdas, conhecimento dos viajantes e presença ou não de perigos. E aí, na terceira questão, era para completar a cruzadinha de acordo com as perguntinhas. Para que servem os pontos de pouso e de parada das rotas comerciais? E aí a gente já sabe que serve para descanso. Nome que se dá a conflitos entre povos para conquistar ou manter o controle sobre uma rota comercial. O nome desse conflito é guerras. Nome da região onde foram registradas as primeiras rotas comerciais da história. E aí a gente sabe que é Mesopotâmia. Além do ar e da água, onde é possível criar rotas comerciais? Terra. Isso. Então, terminada a correção, vamos para a aula de hoje, que começa na página 19. A rota comercial mais famosa da história. Há milênios, os chineses aprenderam a fabricar seda, um tecido produzido com a fibra de casulos do bicho da seda. E o que é casulo? Casulos são coberturas, cascas, abrigos feitos por alguns animais. Um inseto com asa. Durante muito tempo, apenas os chineses sabiam como produzir a seda e guardavam esse segredo a 7 chaves. Quando fizeram contato, outros povos encontraram pessoas dispostas a pagar caro por esse tecido brilhante e macio. Nascia assim a rota da seda. E aí a gente vê aqui os chilenos, né? Os chineses fabricando aí a produção da seda, certo? Segundo estudiosos, essa rota comercial já era usada por volta de 200 anos antes de Cristo. Naquela época, comerciantes da cidade chinesa de Xi'an passaram a vender a seda a povoados vizinhos. Com o tempo, essa via estendeu-se por terras e pela água a diferentes territórios ao longo de 4.000 quilômetros. Então, aumentou cada vez mais. Então, significa que fez sucesso, né, gente? A leste chegou até Coreia, Japão e Java, Indonésia. Na Ásia, o oeste atravessou desertos, montanhas, oceanos, até a atual Itália. E o Quênia, na África, devido à extensão da vila, os viajantes percorriam apenas os trechos delas, não todo o trajeto. Já que era muito longo, né, muito extenso. Os 4.000 quilômetros de extensão da rota da seda abrangiam locais de difícil acesso, como oceanos, montanhas e desertos. E aqui está a imagem da rota da seda. A rota da seda atravessava 3 continentes: Ásia, África e Europa. Por centenas de anos, a rota da seda tornou-se a maior rede comercial do planeta. Além do produto que leva o nome, nessa via eram transportadas mercadorias como lã, prata, ouro, sal, especiarias. A gente sabe que as especiarias são ervas ou parte de plantas que são usadas como tempero. A gente já sabe disso, né? Bem como animais ferozes. Então, tecnologias, costumes e religiões também se espalharam devido a esse caminho. Sem as rotas de seda, importante sociedade no passado dificilmente teriam trocado os produtos e saberes, tais como a Mesopotâmia, do Egito, da Índia e até de Roma. Com o passar dos anos, esse trajeto tornou-se inseguro.
deixando de ser usado. Tempos depois, os mongóis recriaram a rota, ganhando muito dinheiro e poder. No século XIII, o viajante italiano Marco Polo percorreu grande parte da rota de seda até a China, ficando por lá longo período. Suas histórias, reunidas no livro A Viagem de Marco Polo, despertaram o interesse dos europeus pela Ásia, também chamado por eles de o Oriente. Graças a essas curiosidades, embarcações de Portugal e de outros países da Europa ganharam os mares. Essas viagens criaram novos projetos comerciais, enfraquecendo a importância da rota de seda. Entretanto, a história dessas antigas rotas não acabou. Hoje em dia, milênios após a sua criação, o governo da China afirmou que pretende criar uma nova rota de seda. Para isso, investirá muito dinheiro em um projeto para conectar povos e trocar imensas quantidades de mercadorias. E especiarias a gente já sabe o que é, a gente já falou. Caravana de camelos. Caravana de camelos percorre o trecho da antiga rota de seda do Afeganistão à Ásia. Devido à extensão da via, eram poucos viajantes que percorriam nesse trajeto. Agora vamos para a página 21, interpretando. China apresenta sua nova e milionária rota de seda. O projeto de construção da nova rota de seda é inspirado nas antigas caravanas de mercadorias entre a Europa e a Ásia, que o governo da China transformou em sua mais alta prioridade de comércio no exterior. Uma enorme rede de conexão de infraestrutura, transporte e intercâmbio que tem o objetivo de estabelecer um laço entre a China e o resto do mundo. Para os críticos dessa ideia, trata-se de um plano da China para aumentar sua influência no mundo, expandir-se na Ásia e se transformar na nova potência dominante do planeta. Já para os defensores do projeto, essa iniciativa permitirá o desenvolvimento das nações mais pobres, trará benefícios gerais como o aumento do comércio e produzirá todo tipo de cooperação. Então, você vai responder a 1, a 2 e a 3 de acordo com essa interpretaçãozinha aí. Todas as 3 respostas estão dentro desse contexto que a tia Sara acabou de ler. De acordo com o texto, China apresenta sua nova e milionária rota da seda. De acordo com esse texto aí, você vai responder. Como a nova rota de seda é definida pelo governo chinês? Não está aí dentro do parágrafo, né, gente? Começando em uma enorme rede de conexão até mundo, certo? O que os críticos falam sobre esse projeto liderado pela China? Então, começa em trata-se de um plano até planeta. Segundo os defensores dessa ideia, quais são as consequências positivas da nova rota da seda? Então, começa em permitirá o desenvolvimento até cooperação. Então, as 3 respostinhas estão todas aí, bem na cara, né, gente? Aí vamos para a página 22. Novos tempos, novas rotas. No século XVIII, o comércio conheceu um grande avanço devido à produção de mercadorias pelas indústrias. O aumento espantoso da quantidade e variedade de mercadorias deu origem a novas rotas comerciais. Quem esteve à frente desse acontecimento foi o país mais rico na época. Conhece? A Inglaterra. Tempos depois, foi a vez de França, Alemanha, Estados Unidos e Japão. A invenção de novos meios de transporte também foi fundamental para o surgimento de rotas comerciais. No século XIX, a criação da locomotiva deu origem às ferrovias. No século XX, o uso de carros levou à construção de milhares de quilômetros de rodovias. Mais recentemente, rotas aéreas foram criadas para os aviões. Na época atual, entretanto, as vias comerciais mais usadas estão no mar. Todos os dias, gigantescos navios conhecidos como cargueiros atravessam os oceanos levando toneladas de mercadorias em caixotes de metal ou de madeira, que são os contêineres. Aqui está a imagem dos contêineres, gente, ó.
caixotes gigantescos, né? Sendo transportado aqui pelos navios cargueiros. E aí você vem para a página 23, interpretando. O principal meio de transporte de mercadorias no Brasil é o caminhão. Por essa razão, as rodovias são as rotas comerciais mais utilizadas no país. A rodovia BR-116 é a principal delas, sendo também a maior rodovia totalmente pavimentada, isto é, com revestimento para o deslocamento de veículos. Seu início encontra-se na cidade de Fortaleza, que já não ouviu falar nesse nome, né, gente? BR-116, no Ceará. E seu término localiza-se na cidade de Jaguarão, no estado do Rio Grande do Sul. O trecho mais movimentado desse trajeto é conhecido como rodovia Presidente Dutra ou apenas Via Dutra. É um percurso de cerca de 400 quilômetros que faz ligação entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, em uma das regiões mais ricas do país. O grande movimento de veículos na Via Dutra também traz muitos problemas, como roubos, acidentes, com frequência longos congestionamentos. E aí a gente vai responder. Hoje em dia, o principal meio de transporte de mercadoria do Brasil é, exatamente, o caminhão. Faça um X no item e complete a frase. O início da rodovia BR-116 encontra-se na cidade de, Fortaleza. Você completa aí, Fortaleza, no Ceará. E seu término localiza-se na cidade de, e aí você vai escrever Jaguarão, né? No estado do Rio Grande do Sul. E aí por isso você vai marcar o X no primeiro quadrinho. Na terceira questão, o trecho mais movimentado da rodovia BR-116 é conhecido como rodovia Presidente Dutra. Isso. E aí você vai fazer para casa a página 24 e 25. No Cri-Cri você vai usar a folha ofício, tá bom? E responder esses questionamentozinho aí, né? Sobre o desenho que você desenhou, da rota comercial que você inventou, tá certo? Depois você vai fazer o divirta-se, né? E fazendo histórias você vai responder no caderno, tá bom? Vai pesquisar, né? E você vai pesquisar a rota comercial próximo da sua cidade ou região que você vive. Pode ser uma rodoviária, pode ser uma estrada de terra, pode ser uma ferrovia, ou então outro tipo de percurso, tá? E claro que você vai pesquisar pela internet, né? E aí você responde esses questionáriozinhos no seu caderno, que depois a gente vai ver na volta, na próxima aula a gente vai ver isso aí. Vamos relembrar também e resolver no livro, até a página 25. Então, gente, por hoje é só, nossa aulinha termina aqui. Bom final de semana, né? Que amanhã é sábado. Curtam bastante o feriado e fiquem em casa, hein? E segunda-feira a gente se encontra, tá? Beijo.